bem com você? Seja muito bem-vindo! Hoje o nosso bate-papo vai ser com um engenheiro que está lá na Inglaterra e é meu amigo, então a gente já se conhece há muitos anos. Então, se essa conversa ficar meio doida aqui, vocês, por favor, me desculpem, tá? Mas é que é amigo de muito tempo. E ele vai me contar pra gente como que foi pra ele mudar de país, porque na verdade ele já trabalhava para uma empresa e aí ele conseguiu uma transferência. Tem toda uma história aí, ele vai contar. E pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Gilles, sou engenheira civil aqui na Irlanda, trabalho aqui há 3 anos e sou aqui a fundadora do projeto Eu Engineer. Hoje a gente vai trazer o Deroaldo para contar um pouquinho a história dele. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem pergunta, não esquece de deixar aqui durante os comentários que a gente vai perguntando durante a live, tá bom? Olha ele aí, ó. Ah, seja bem-vindo! Olá, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Como estão as coisas? Tudo em paz, graças a Deus. Dero, muito obrigada. Finalmente a gente tá fazendo essa live, né? E Exato. olha, pensa numa pessoa que me enrolou, gente. É esse menino aqui. Muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo ao Engineer. Eu te conheço, né? De longa data aí, somos amigos, mas, por favor, se apresente. Quem é Deroaldo? Como que você foi parar na Inglaterra? Conta um pouquinho da sua história, de onde que você é do Brasil. Se apresente, antes de mais nada, por favor. Claro, com certeza. Bia, prazer fazer parte aí. Desculpa mesmo, não enrolei. Eu não tive a nossa agenda que não deu um match. Ah, que perdoado. Os amigos estão sempre perdoados. Exato. Então, deixa eu começar um pouquinho pela minha experiência. Quem é Deroaldo? Quem Não, é o quem é Deroaldo? Deroaldo? Pô, sou um cara muito simpático. Pensa num cara bacana, gente boa. Esse cara sou eu. Humilde. Humilde. Então, eu sou técnico eletrônica, fui formado em técnico eletrônica em 90, começamos em 98, então lá em Não entregue as 2002. datas, mano, que vão saber que eu sou velha também. É verdade, Me né? respeita. Então, técnico eletrônica, trabalhei, fiz um monte de estágio na época de técnico eletrônico, tudo que você imaginar eu consertei portão eletrônico, eu ia na Santa Efigênia, tudo que você imaginar que tivesse relação com um aparelho eletrônico. Eu trabalhei um tempo numa assistência técnica de consertando televisão, micro-ondas, tudo que aparecia. Era daqueles que desmontavam as coisas, sobrava peça e fazia um robô? Opa, com certeza, até hoje. E funcionava, viu? E funcionava. Aliás, eu descobri que tinham projetos que tinham muito parafuso, né? Sobrava parafuso que não precisava. Não era necessário, entendi. Não era. Né? E aí, logo na sequência, terminei o curso de o técnico eletrônico e ingressei na graduação em engenharia elétrica. Então, eu comecei em engenharia elétrica na São Judas. Então, comecei pela São Judas. E no 4º ano de São Judas eu mudei e fui para a FESP. Né? A FESP, uma universidade que tinha ali na 9 de julho, que infelizmente fiquei sabendo um pouco tempo atrás que ela fechou. A universidade fechou. Acabaram-se os alunos, olha que coisa. Meu Deus, não sabia disso não. Não sei, houve uma queda muito grande de alunos. Assim, eu fui até lá buscar um histórico, inclusive, para esse trabalho que eu estou aqui hoje, que era algo atualizado que eles tinham pedido, e eu descobri que existia, ela trocou, aí existiu só um office, né, um escritório, e aí simplesmente fechou. Olha que pena. Eu não sei se tem gente aí da live que estudou na FESP também, então, talvez muita gente não saiba, que pena. Já fica aí. E aí, no início da minha carreira. Posso começar pelo início da minha carreira? Pode, por favor. Então, as empresas vou contar um pouquinho das principais. Eu trabalhei na IBM. Então, quando eu iniciei aí, entre a transação do curso técnico para a faculdade, trabalhei na IBM. Eu participei lá do processo de trainees. E isso foi em 2011. Você acredita que em 2011, que teve o ataque terrorista, teve aquele monte de problema, tudo? O nosso departamento que eu trabalhava, eu era responsável por suporte aos próprios funcionários. Então, eu era um funcionário IBM fazendo suporte aos próprios funcionários. Interno. Exato, um technical support, né? Um remote service.
E incrivelmente esse departamento faliu, ele acabou, ele fechou. E aí as pessoas, todos os atendentes, né, que eram como um serviço de telemarketing, vamos dizer assim, um Foram olhou tudo para o embora. outro e falou assim: oh, que pena, tem algum outro lugar para ir? Não, não tem. Ah, então tá bom, te vejo aí mais para frente, em algum lugar desses. E o departamento fechou, olha que engraçado. Então tinha alguns sites, algumas bases que eram dentro dos clientes, né? Na época a IBM tinha o Banco Real, olha como era antigo. Então o Banco Real tinha uma base da IBM dentro do banco. Então esse pessoal continuou, né? E eu sei que com o passar do tempo foi acabando, foi dissolvendo, e outra entrou empresas terceiras, né? Então foi acabando esse suporte pelos próprios funcionários, ficou tudo terceiro. E daí em diante vou começando, sempre recebi logo na sequência para trabalhar numa empresa que fabricava peças de computadores, placas-mães, era o principal negócio lá deles. E aí foi o meu primeiro, me lembro que foi o meu primeiro voo para Manaus. Eu fui para Manaus, peguei um avião, um Varig, eu achei a passagem aqui, ó. Mentira! Eu achei, tava aqui no meu e-mail, eu falei, nossa, eu andei de Varig, olha quanto tempo atrás isso, que bacana. E ali eu era responsável por eletrônica. Então, o que acontecia? A fábrica de Manaus vendia diretamente aos distribuidores e as peças que davam problema, elas retornavam para o escritório em São Paulo, né, onde eu trabalhava, e ali a gente fazia mais ou menos uma triagem. A gente retestava essas peças para ver se realmente elas estavam com problema, né? Algumas eram problemas simples, assim, alguma solda fria, alguma coisa que estava faltando, um drive, alguma coisa que era fácil de resolver, já resolvia, embalava em caixa nova, punha para venda, devolvia para o distribuidor. Né? Ou, nesse caso, se não tinha conserto, embalava tudo e mandava para Manaus. Aí Manaus muitas vezes consertava, na maioria das vezes é um problema de essas placas multilayers, então elas não tinham muito conserto. Então, se não tinha conserto, já despachava, já quebrava a peça e mandava uma nova para o cliente, né? E daí, em seguida, você acredita que eu tive que puxar um currículo aqui, porque eu não estava lembrando das empresas que eu estava trabalhando? Você Porque a acredita pessoa nisso? tem muitos anos de experiência, não é mesmo, meus Você amigos? acredita? Isso acontece quando você tem muitos anos de experiência, é normal. E Ah, tá tudo bem também. que bom. E depois, ó, na sequência, eu fiz algumas coisas pequenas, trabalhando sempre com essa parte de eletrônica e sempre em campo. Eu sempre tive, eu nunca gostei muito de trabalhar internamente. Engraçado, tinha né, boa parte são laboratórios, mas eu não gostava muito do ambiente, era um ambiente fechado. é, não sei, não É que nem me. eu, né? Você gosta de lidar com pessoas. Eu gosto de ir para campo, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de sair. E aí, ó, que sorte, eu tive oportunidade, me apareceu um estágio naquela época de eletrônica para trabalhar na Philips. Então aí já começo a entrar, né, para campo, Sim. porque na Philips eu trabalhei na área médica. Então, na área médica era ultrassom, raio-x médico, aí tinha equipamento de desfibrilação, respirador, ressuscitador cardiovascular. Então essas coisas vinham para o laboratório, a gente arrumava e ali começou a me despertar interesse de, olha, eu acho que eu quero ir para campo, eu gosto disso aqui. Porque o que acontecia? No laboratório a gente não tinha um treinamento de fábrica, não tinha isso. Então os engenheiros, eles de campo iam até o laboratório e a gente ficava ali bisbilhotando, tentando, né, conversar, trocando, Entender o que estava tirando. acontecendo. Exato, tirando informação deles, e aí eu falei, me interessei, gostei disso daqui. E aí foi passando o tempo, fiquei uns 2 anos, um ano e meio, aí mais ou menos, e aí pintou essa oportunidade de ser técnico de campo, para trabalhar com raio-x. Aí eu falei, opa, tô dentro, sou eu mesmo. Teve até um comentário aqui, acho que era Carlinha, o nome da menina, que ela falou: ah, ele desmontava até máquina de raio-x. Então é dessa época aí, pelo jeito. Opa, começou a partir daí, né? Aí vieram as máquinas de raio-x. E aí vão vir as grandes máquinas de raio-x. Porque aí comecei a ter contato com máquinas de campo, coisas grandes. Porque até então eu não conhecia. Eu acho que
o campo te proporciona uma visão das coisas tão diferente, tão legais, tão, Sim. é, como, é uma coisa tão dinâmica, é tão diferenciada. Eu indicaria muito às pessoas aí que quem tem a possibilidade, assim, trabalho em escritório, tem um fornecedor, um fabricante. Gente, faça uma reunião com esse pessoal, vá na fábrica, vá conhecer o processo, vá conhecer isso. É muito interessante, é tudo muito diferente. Isso te abre uma vista para as coisas, te abre um mercado, um nicho de informação tão grande. Né? Eu Você indico vê isso sair do muito. papel, né? Exatamente, porque eu vi os equipamentos, eles chegavam no laboratório, mas é um equipamento, ele chegava numa caixa, você tira ele, monta ele, testa ele, põe na caixa de volta e manda embora. Né? Você não vê a dinâmica do negócio funcionando. Então pensa aí, a partir daí eu comecei a visitar clínicas, hospitais, né? Centro de diagnósticos, centros de pesquisa. Então assim, eu comecei a olhar e falei, nossa, que coisa fantástica, que mundo incrível, porque são todo tipo de aplicação que você imaginar, você encontra. Isso falando agora de hospital, ainda na sequência da minha carreira aqui. Hospital. Uhum. É tanto equipamento, gente. Eu cheguei nos hospitais tem o time de engenharia clínica. Então aí já foi, né, que eu estudando ali na parte de engenharia, eu comecei a me envolver com esse pessoal. É tanto equipamento, é tanta coisa bacana, é tanta coisa. Olha, façam isso. Quem tiver a oportunidade, tiver o fornecer uma marca, encontra com essas pessoas, vá para a rua, toque, veja como são as coisas, porque muitas vezes você vê um portfólio, um formativo, né? Um catálogo, não é aquilo, não é aquilo. Se você nunca viu o equipamento, nunca teve o contato, quando você sempre tem aquela impressão, você faz uma imagem na sua cabeça, né? O Sim. equipamento, eu tô vendo lá no catálogo, pode ser desse tamanho aqui, ó, mas quando você chega lá, é um negócio imenso. Ele tem aquele monte de aplicação. Então pensa eu, fui ver os primeiros, quando eu iniciei aí, os raios-x ainda eram muitos analógicos, né? Então é aquele que você vai lá tirar a tal da chapa, e tira a chapa e olha lá. No hospital tem lá o negatoscópio, então você põe, né? Então você vê ali, mas pensa aquele cheiro de químico. Mas que diabo que é esse negócio? Que trem fedorento, né? Então assim, você Tudo vai, que vai estar por trás, né? Quando a gente vai tirar um raio-x e a gente nem para olhar direito, porque a gente só quer tirar o raio-x e sair correndo, né? Mas você não tem ideia de quanta coisa tem ali por trás, né? Então, assim, tem um equipamento, tem todo um ajuste, toda uma calibração, um alinhamento para esse equipamento. E aí depois você vai faz a revelação. Antes era revelação, então você ia lá, tirava. Por isso que a pessoa antes falava para você assim: senta ali, ó, na sala de espera, vou ver se a chapa ficou boa. Por quê? sim, Ia revelar, igual aquele processo de foto antigo, sabe? sim. Então ia lá, aquele cheiro de química, aí tem um fixador, um revelador, um monte de químico. Aí eu falei, olha que interessante esse negócio. Então, assim, você não vê essas coisas por trás. Então isso começa a te criar, né? Vai te abrindo um mundo de oportunidades até, né? Possibilidade, sim, com certeza. Exatamente. E aí eu comecei a entrar sempre para essa área de raio-x. Então fui para o raio-x, fiquei bastante tempo trabalhando em ultrassom também. E aí, um certo dia, eu fui atender um cliente, e esse cliente... A gente pode falar nome de cliente? Acho que não precisa. Então, acho que não, né? Foi num super cliente aí também, ele falou, nossa, que bacana, gostei de seus serviços aqui, né? Você não quer... Você não quer trabalhar aqui com a gente? Aí eu falei, o quê? Não, mas por que não? Né? Então tá bom. Ele pegou meu contato, ficou com meu contato. E aí um dia eu me lembro que eu estava debaixo de uma máquina. Essas máquinas são sujas, tá? Uma máquina grandona, velha, fedorenta, toda cheia de Com suor sujeira. pingando. Exatamente, todo pingando óleo. Aí esses que eu falei do químico, vaza os químicos, suja tudo a máquina. Então você tá lá debaixo da máquina, lá com chave de fenda, lá mexendo. Aí alguém me ligou, eu atendi. Aí a pessoa falou assim, quem tá falando aqui é o pessoal do RH da General Electric. Aí eles me ligam, que da General. Eu falei, General Electric? Aí eu já imaginei, quebrou máquina lá na General Electric. A pessoa, eu sou do RH aqui, você não quer participar de uma reunião, de uma entrevista com a gente? Falou,
por que não? Claro. E aí, Só, consegui, só a GE só que tava te ligando, só. só a GE. Eu falei, o quê? GE? E eu sempre tive sorte, assim, sabe? É, tá, eu sempre arrisquei bastante. Por exemplo, estava ali num serviço e gostando do serviço, dedicado ao trabalho, com um feedback bacana. E eu sempre que me apareceram essas oportunidades, eu sempre agarrei. Eu sempre pensei assim, poxa, perder eu não vou perder, né? Não estava procurando, não é mesmo? Estão Não, batendo aqui na minha porta, a, então. a lei de Murphy, se eu fosse procurar, eu não ia encontrar. É fato que eu É. não ia encontrar. Né? Dessas vezes eu não estava, realmente não estava procurando. E aí surgiu essa oportunidade, eu pensei, repensei, falei, eu vou. Eu lembro que eu fui, fiz as coisas também dão certo, sabe? As coisas quando assim são para ser, elas dão certo, elas se encaixam. Esse gerente me ligou e ó como as coisas vão se encontrar lá na frente. Esse gerente me ligou, conversou comigo, falou, ó, eu vi aqui seu currículo, recebi uma indicação, vem aqui bater um papo com a gente aqui. Olha, eu fui, eu conversei 10 minutos com esse gerente, né? 10 minutos com esse gerente, ele já virou e falou assim, olha, o RH vai entrar em contato com você. Aí eu falei, foi pouco, né? Mas você acredita que dia seguinte o RH me ligou e aí começa todo o processo, né? Porque como é uma empresa grande, então eu tive que fazer teste de inglês, eu tive que ir lá algumas outras vezes, apresentar o RH, mas essa parte do gestor, do dono da vaga, né? Da pessoa que assinaria o ok, eu já tive. Então pensa como eu fiquei assim, ó, Como assim? como 10 assim? minutos? Exato, 10 minutos, assim, ó, não me caiu no colo, mas naquele momento eu estava preparado, assim, entendeu? Exato, Era a função, exato. porque esse rapaz, esse rapaz que hoje para vocês terem ideia, assim, a gente continua, né? Eu estou nessa empresa ainda, e ele hoje é o gerente global, ele é o diretor global de serviços da GE, né? Ele, falou tão fácil, assim, tão simples, a conversa fluiu tão rápido. Ele falou, eu estou precisando, a pessoa que eu preciso é isso, assado. É isso que eu estou precisando. Né? Naquele momento, o que ele foi explicando do que era o serviço, eu falei, olha, mas eu sou da área médica, né? Eu não conheço esse raio-x que você está falando. Ele, não tem problema, isso é o que a gente está precisando. Então, lá na frente que eu fui entender do tipo, ele ia me formar para ser um funcionário da empresa, né? Porque é uma mão de obra que não teria, que ela é difícil, né? Não era naquela fase Específico, né? muito específico, naquele momento era difícil mesmo, engenheiro, pessoas qualificadas nessa área, né? E eu topei, falei, bora, vamos embora. E aí eu só troquei a aplicação. O raio-x que eu trabalho hoje, que a GE fabrica hoje, apesar da GE também fabricar médico, a área médica, a gente trabalha na área industrial. Então, o mesmo, não é bem o mesmo, mas o raio-x que a gente utiliza na área médica, ele é usado na indústria. É a mesma máquina, né? A gente está falando aí. Digamos que assim, a mesma Mesmo técnica. equipamento. É a mesma técnica. Seria o mesmo equipamento, mas o equipamento para área industrial ele é mais robusto, vamos dizer que ele é bem mais robusto, e ele é muito mais. Como ele tem uma aplicação muito variada, ele é um equipamento muito mais sensível também, ele é muito mais qualitativo. Né? Vamos dizer que o raio-x médico, por mais que ele te forneça aquela imagem, tudo aquilo muito bonito, aquilo é muito simples. Porque o corpo humano mesmo, ele no ponto de vista do raio-x, ele é simples. Porque as pessoas, por mais que ela seja mais gordinha, mais fininha, mais alta, mais baixa, né? A configuração que você tem da máquina ela é muito próxima. Agora, quando Sim. você pula para a indústria, aí não, aí a coisa muda. Por quê? As densidades são muito diferentes, né? O corpo nosso é sempre aquilo, é sempre mais ou menos aquela densidade ali. Agora, quando você vai para a indústria, não. Então, na indústria, você vai estar falando de equipamentos de
fábricas ou de indústrias que fabricam plástico, ele pode fabricar uma peça de automóvel, uma peça de avião, uma peça de trem, um trilho de trem, né? Pode fazer bateria, né? Hoje, o auge agora, a gente está falando bastante de baterias. Então, assim, fazem baterias. Então, o raio-x da área que eu trabalho hoje, ele é totalmente, totalmente voltado para a indústria. E aí a gente agrega o raio-x a uma tomografia. Então, na época, eu não cheguei a trabalhar com tomografia médica, mas a tomografia médica, ela inicia, a tomografia inicia, né, iniciou pela médica e na sequência levaram para a indústria. Então nós temos clientes no Brasil, tínhamos, que eles usavam uma ressonância magnética, não, um raio-x, uma tomografia, desculpa, uma tomografia médica para avaliar rocha. Essa é a Petrobras. Então, olha aí, já estou dizendo um pouquinho das coisas que eu ia atuando. Imagina, olha o nicho de coisas que a gente começa a participar agora. Eu fui no laboratório. Exato, fui no laboratório de pesquisa da Petrobras. Lá o que eles fazem? O que faz esse laboratório? Depois eu fiquei pensando, faz todo sentido. Antes deles furarem um poço de petróleo, eles precisam avaliar qual é a rocha que está lá embaixo do mar, ou de onde eles estão tirando, para saber que broca vai ser usada e quantas brocas, e em que momento, que pressão, que temperatura, que aquilo vai ser exposto, né, que vai ser utilizado para você poder... Não tem nenhuma perda extra, né? Tipo, você tá totalmente preparado e precavido já. Para você maximizar ao máximo o uso da peça, né? Então pensa lá eles utilizavam uma radiografia médica para avaliar a rocha. E ela não te dava muita... Ela te dava uma condição de interpretação boa, mas não como agora. Agora, pensa, tem uma máquina feita para a indústria, né? Dedicada para a indústria, que tem um monte de opção de funcionalidades aplicadas à indústria. Então, agora, ao invés de eu ter lá um médico, né, que normalmente é um engenheiro, o médico que desenvolveu essa máquina, agora não. Agora eu tenho um geólogo, né, que trabalhou no desenvolvimento da máquina, eu tenho um engenheiro, eu tenho tudo que você imaginar de profissional trabalhando para criar a máquina, para criar essa máquina para aquela função. Que da hora, eu nunca nem imaginei isso. Então imagina, olha o nicho de coisas, né? Eu comecei nisso aí no Brasil, e aí vamos lá para uma outra parte que é o interesse aqui também, né? Eu trabalhando também nesse serviço, disse toda essa dinâmica que eu comentei, em um momento eu recebi, passaram a ter uma demanda de serviço muito grande na Europa, né? Então começou a ter uma demanda muito grande de serviço. E mais uma vez eu fiz aquilo. Eu fiquei sabendo, né? As pessoas comentam ali que está precisando de engenheiro, que tá faltando e cliente reclamando. E esse gerente que eu comentei, esse rapaz, um certo dia ele me ligou e falou assim: o que você está fazendo? Eu falei, não, acabei de voltar, tô aqui em casa e tal. Quer ir para Irlanda? Foi o primeiro contato, né? Você quer ir para Irlanda? Eu falei, quero. Por que não? Então tá bom. Quem não, né? Eu falei, tem uma máquina assim, assim, assado lá, as pessoas lá, os engenheiros estão com problema, estão com licença, um tá com licença, o outro tá viajando, o outro tá em treinamento e tá com essa demanda de serviço lá. Você não quer ir? Mas dito e feito. Então, a brincadeira foi tão bacana que ele falou, você quer ver? Então tá bom, pode pegar o próximo voo. Isso era um sábado. Não, mas o sábado é amanhã, próximo voo, sabe? Coisas assim. Então, ó quando você está preparado, né? O trem passa, basta você estar preparado, entrar nesse trem, sentar na sua poltrona, esperar o seu destino chegar, né? Isso Sim. É fato. E aí, olha que bacana, eu vim para cá, fiz esse serviço no cliente, eles gostaram do serviço, aí eles já aproveitaram que eu já estava aqui, né? Nós fizemos uma outra agenda de clientes também, e fui outros clientes e, como sempre, as coisas vão se encaixando. Um dos clientes que eu fui,
Eu cheguei lá, eu vi que o cara. Aí eu já vim para Inglaterra, né? Então aí eu saí da Irlanda e já estava na Inglaterra. E a gente sabe que o povo aqui, eles são bem frio, né? Então é isso aí, você sabe que o pessoal é bem frio, assim. Então eles não são muito de falar com a gente. Aqui é assim, ó, o serviço é esse, ó, é A mais B, você faz o A mais B. Não tem aquela coisa do Brasil de, pô, conversa pra lá, Puxa conversa pra cá, assunto, querer puxa saber como tá a assunto, nem família. com essa família. Isso não tem aqui, né? E eu fui nesse cliente e eu percebi lá que tinha algumas falhas, tal. Eu conhecia muito bem, eu estava preparado, eu estava treinado naquela máquina. Então eu fui, resolvi o problema, e aí no final eu falei, ó, pode testar, ver se está tudo bem. E eu me lembro que esse rapaz, ele pegou, não falou assim nada, sabe? Oi, boa tarde, bom dia. Foi lá, sentou, fez lá o teste do equipamento, que é um equipamento bem preciso, né? Então são raios-x de micrômetros, nanômetros de avaliação. Então pensa, né, o quanto eles são específicos. Sim. E aí depois disso ele fez assim, ó, né? Cheers, cheers. Eu nem sabia o que era cheers na época. Eu falei, cheers é o que? Brindar? Tá bom. Porque isso é inglês, né? É bem inglês, né? Sim, Tá é. bom. Aí, uns 2 dias depois, o gerente, que é o coordenador de serviço, né, que já era o gerente de serviço aqui, ele me ligou e falou: "Você não quer vir aqui no escritório?" Eu falei, tá bom. Fui para o escritório e aí ele me mostrou. Ele falou: "O que que você fez lá no tal cliente?" Eu falei: Não sei do que você está falando, por quê? Ele está reclamando?" Eu falei: "Não, esse cliente, ó, ninguém gosta dele, ele não gosta de nenhum engenheiro daqui. Desde que vendeu as máquinas para ele, a gente tem um baita problema aqui com ele." Isso, ele é inglês, né? Ele é Sim. um. Ele é um. Esse rapaz já era da Malásia. Então, assim, ó, como já foi agregando outras nacionalidades ali. Aí ele falou: "Pô, o que você fez com esse cara?" Eu falei: "Não, não fiz nada." Ele falou: "Esse cara adorou. Olha o e-mail que ele mandou." Ele mandou um e-mail assim, tipo: "Olha, obrigado, Derualdo. Ficou um excelente serviço. Estou muito satisfeito. Espero revê-lo aqui outras vezes." Olha só. E nesse momento, esse gerente virou para mim e falou: vamos tomar uma cerveja. A gente saiu lá do escritório, né? A gente tinha acabado. Aí a gente foi, achei até que ele ia me convidar só para jantar. E aí ele chamou, ele falou: "Você não quer vir trabalhar aqui no time do Kay?" Aí eu olhei para ele e falei: "Ah, you joking, hein?" Aí ele: "Não, não, não, faz o seguinte, vai para sua casa, vai para o Brasil, pensa lá direitinho, avalia e você me dá a resposta depois." É lógico que eu já virei as costas e já pensei: já tô. Quero. Eu vou só segurar um pouco para valorizar, né? Mas tá na cara que eu quero, com certeza Fazer aquele absoluta. charminho básico, né? Com certeza. E aí, olha que beleza. E aí hoje estou aqui, faço parte do time da AGE. Agora a gente mudou de nome. Então, assim, foi criada uma nova empresa, ela foi dividida, né? Foi desmembrada. Então, hoje até chama Baker Hughes. Então, uma outra empresa, ela era uma parte da AGE, agora ela desmembrou. Mas são as mesmas máquinas, a fábrica lá é a mesma, continua no mesmo lugar, né? Então só teve essa mudança de entidade, vamos dizer, de entidade legal. E aí começou todo o processo. Consegui. Apesar que isso foi um processo demorado, viu? Foi demorado, porque o dia que eu falei para ele: "Olha, eu aceito", ele falou: "Então deixa comigo." Olha, demorou um ano para eu conseguir mudar para o Reino Unido, né? A partir dali. Aconteceu bastante coisa, não é fácil o processo. O visto, aí muda um pouquinho, né? Porque eu não sei se as pessoas têm essa ideia. Eu acabei, como eu estou sendo convidado, eu passo a ter um sponsor, né? Então a empresa acaba sendo responsável por mim nesse momento. Então, qual é o Você não processo? tem cidadania europeia? Já não tava com a vida ganha, o emprego na mão? Como assim? Tô esperando a minha mulher aí. Quando a minha mulher tiver cidadania, depois que eu fiquei sabendo que ela tem cidadania, né? Que ela tinha possibilidade, falei: "É nessa que eu vou embarcar, que eu já pego o meu visto e ó, linha." Quem Vai me, nunca, não é ela vai, mesmo? vai me matar ouvindo isso. Não, mas é legal a gente dar uma ênfase, né? Então você veio totalmente, você é totalmente brasileiraço, né? Você conseguiu então um sponsor pela empresa
E o processo levou quase um ano entre documentação, juntar tudo, mesmo você sendo da empresa, ainda assim levou quase um ano. Sim, Bia, demorou quase um ano. Aconteceram outras coisas aí no meio tempo, mas olha, para se ter uma ideia, a empresa vai ter que provar, né? O meu caso ficou bem específico, mas tem bastante aqui. Aí no final a gente pode falar de algumas oportunidades do tipo. Mas a empresa tem que provar para o governo que esse funcionário que ela está contratando de fora, ele não tem aqui. Sim. Né? Então, eu acredito que seja o mesmo aí para ti agora. Esse processo de comprovação, ele é demorado, ele é bem demorado. O RH manda isso para o governo. Eu me lembro que umas 2, 3 vezes o governo devolveu pedindo ajuste. Eles pediram diploma, eles pediram documentos traduzidos, juramentados, né? Tradução juramentada, não era só simplesmente mandar diploma. O que mais? Eu tive que mandar um monte de coisa. Tive que fazer um teste de proficiência de inglês, né? Pessoal, eu acho que quem está qualquer área técnica, né? Hoje não só área técnica, inglês é básico, né, gente? O inglês é básico. Se você estiver pensando em uma oportunidade, numa carreira externa, inglês é o básico. E eu vou dizer que tem que ser inglês mesmo, tá? Porque nessas viagens que eu fiz, eu viajei muito pela América Latina. América Latina, eu fui um monte de vezes para o México, fui para a Argentina, eu fui para Trinidad e Tobago. Alguém já sabe onde é isso, meu? Trinidad e Tobago, eu já fui fazer serviço nesse lugar. Não, eu fui para um monte de lugar. E esses lugares se fala espanhol, né? Então, espanhol, eu vou tirar de letra. Gente, não. Muitas vezes com os caras eu não entendia. Aí a gente, para continuar a conversa, para saber do que estava falando, terminava a conversa em inglês. Inglês. Meia boca, mais ou menos, ali, ó. E terminava com inglês. Né? Então acho que é básico, né? Acho que todo mundo que está aí, né, que está ouvindo e tem essa ideia, né? Essa projeção de tentar alguma coisa assim, dentro da sua própria empresa, em inglês, gente, inglês. Tem um monte de plataforma, né? Tem um monte de recurso aí hoje, usem eles. Eu já estou aqui há um ano e meio. Tudo bem que o meu caso é diferente. Pandemia, eu fiquei muito tempo em casa também. A gente teve um período de licença aqui, né? As coisas estão fechadas na Inglaterra, tá? No Sim. Reino Unido em geral. Aí na Irlanda também, né? Sim. Então pensa. Eu ia até entrar nesse assunto também, dessa questão, porque você demorou um ano para você conseguir. Mas quanto tempo faz que você tá aí? Tem exatamente um ano e meio que eu tô aqui. Eu cheguei em agosto de 2019. É isso. Então, um ano e meio. Chegou, ficou 4, 5 meses, deu a pandemia e aí lockdown total, né? E a pandemia foi bem foi bem séria aqui. Vamos dizer que as pessoas levaram bem a sério. Por quê? Nos primeiros meses, as coisas realmente fecharam, gente. Elas fecharam mesmo, tá? As pessoas não saíam. E eu, por exemplo, como eu tenho essa responsabilidade com a empresa também, não queria me colocar em confusão. E outra, quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada desse povo, eu não entendia eles falando. Eu falei, meu Deus, eles têm ovo na boca, eu não consigo entender. Porque, mais uma vez, né, quando você tá no campo, a coisa é uma. Né, você tá ali, usa. Aí você tem muito gringo, muita gente de fora. A minha empresa, a nossa fábrica é alemã, então eu lido sempre com os alemães. Né? Então, quando você vem morar aqui, que você começa a conversar com essa pessoa, você fala, eu não entendo o que eles estão falando, que língua foi essa? O que esse diabo falou? Né? Esses termos, é diferente. Então, assim, tem que vir preparado. Se você não vem preparado, não vem com suporte, não vem de base, é difícil, gente. Sofre um pouco mais, né? Sofre. E nessa Porque pandemia... sofre preparado, gente. Preparado a gente sofre. Sem preparo, sofre mais, é isso? Como foi pra ti? Com certeza, na questão do inglês, é difícil, né? Não, quando eu cheguei na imigração, eu já sabia que eu não sabia inglês. Porque a hora que eu cheguei na imigração, que eles começaram a perguntar, eu fiquei olhando, eu não entendia nada, e aí eu falei, sorry, I don't speak English.
Mas até hoje eu passo com esses problemas na imigração, né? Chega lá um cara, eu olho assim e falo, não sei o que ele falou. Como eu já sei o processo, como eu já passei 1000 vezes na integração, é só você dar, você já sabe a sequência. Segue a sequenciazinha ali, ponto, acabou. Ele É, te faz perguntinha básica, você responde e vai embora, né? sim. Agora no cliente não, né? Aí no cliente muda um pouco, porque se você sabe do que você está ali, você sabe, você conhece, você está entendendo o contexto, você conhece o equipamento, você está preparado. Então isso claro, um Te dá mais ponto, confiança, né? é um ponto negativo ali, porque às vezes o cara está te explicando as coisas, você realmente, né, precisa estar entendendo. Mas se você está no seu conforto, no seu campo de conforto, você flui. Se É, você porque você flui. tá confiante do que você tem que fazer. Mesmo que às Exatamente. vezes você não consiga falar, você sabe o que você tem que fazer. Mas, como você lida com o cliente, você tem que ter um momento que você vai falar, né? Você tem que se comunicar. Não dá pra simplesmente ir lá, baixar a cabeça, fazer o que tem que fazer, virar as costas e ir embora. Não tem como. E Exatamente. aí, talvez você não tivesse recebido o e-mail que você recebeu, que mesmo tendo só um cheers, ele gostou de você, da forma como você interagiu naquele momento, né? E eu Se você tá preciso. inseguro, fechado, é um bloqueio que você cria. Então, Exatamente. Eu tenho que ser simpático. Eu fui simpático. Eu lembro que eu tentei ser simpático. Oi, tudo bem? Eu sou do Brasil. Hoje não é muito bom falar que você é do Brasil, porque eu fui falar aí na Irlanda que eu era do Brasil. Eu fiquei mais de 1 hora na imigração. Me mandaram para salinha e o cara brigou, mandou eu ligar para minha gerente, mandou eu ligar lá para o cliente. Então eu fiquei um tempão na imigração. Mas é que eu sou do Brasil. Ah, não, lá é mais quente. Tô passando frio do caramba aqui. Sabe assim, é, né? Mas o cara, em sim, todo momento, ele só assim, ó, cara de sério, tipo, poucos amigos. E é o jeito deles aqui. Esse é o jeito sim. deles. Esse é o jeito deles. Eu vou, em muitos clientes eu vou, o cara, o cliente em si, assim, o cliente final, ele, a máquina tá ali, ó. Pronto, acabou. É só isso que você precisa saber. A pandemia atrapalhou nisso, porque, olha, eles nem são muito de dar a mão, né? Então eu chego antes, aí chego, oi, tudo bem, prazer, ó, meu nome é Deus. Ah, eu tô tudo bem, ó, desculpa meu acento, eu sou lá do Brasil, lá, tá, né? Quebra aquele primeiro momento. Mas Sim. hoje o pessoal. Ah, outra coisa, hoje eles estão de máscara ainda, né? Falam, que? Já é com o negócio na boca, agora tem a máscara tampando, é a maravilha. Exatamente. E ó, olha que bacana do serviço, né? Em relação à minha experiência profissional. Eu tive a oportunidade de conhecer tanto lugar legal. Eu fui muitas vezes aqui na fábrica da Mercedes, de carro de Fórmula 1. Então, olha que interessante. Hoje eu estou num centro de pesquisa, eles estão avaliando rocha. Aí amanhã eu vou numa fábrica de casting, né? De peça fundida, de peça forjada de caminhão. Aí no outro dia eu estou na fábrica da Mercedes mesmo, de carro de Fórmula 1, tanto que é o único lugar que eu consegui tirar foto, que esses lugares não permitem. Então fui lá, Sim. ó, hoje eu estou na Fórmula 1, e hoje, antes de fazer a live com você, eu fui numa base da Força Aérea Real aqui no Reino Unido. Ela fica bem no centro assim do país. Aí eu olho assim, nossa, olha onde eu tô, que legal. Pô. Aí de repente eu olho assim, passa um caça, assim, passou 4 caças assim em cima. Eu falei, nossa, olha que Que da legal. hora. Então, assim, ó, mais um equipamento. Então, imagina, Tudo que a sua profissão te proporciona, né? exatamente. E outra, mais uma aplicação para raio-x também. Então, olha o quanto é vasto. Ali eles estavam avaliando, a grande maioria da indústria sempre está avaliando solda. Solda é sempre é muito crítico na indústria, né? Sim. Solda, quando você junta é, pipeline. O que é pipeline? Linha Tubulação. de titulação. Não é tubulação. Então isso é muito crítico. Então eles avaliam isso muito, usa muito raio-x, muito ultrassom. Então o ensaio não destrutivo, ou o ensaio destrutivo que se faz, isso é muito grande. Então pensa, tudo que tiver um join, que tiver um ponto, vai ter avaliação. Esse Join a ensaio. emenda, tá, gente? Em, Pra quem em, tá. Exato. Então, tudo que tiver alguma coisa do tipo vai ter alguma coisa de raio-x, de ultrassom É para não amarrada. ter nenhum tipo de vazamento em momento nenhum, para não ter nenhuma falha, nenhum ponto fraco, né? É, Nenhum.
Exato. Vamos dizer que seja na grande maioria desse serviço é para controle de qualidade. Então a pessoa está Sim, sempre controlando a qualidade e alguma parte dos processos é um desenvolvimento mesmo. Eles criam alguma parte, alguma geometria, alguma coisa, e eles precisam enxergar isso por dentro, né? A gente não sim. faz só. O raio-x ele é interno, né? Então a gente está avaliando internamente se há alguma falha, alguma trinca, porosidade, enfim, qualquer coisa que esteja ali dentro. Muito legal, muito legal. Né? E o processo, ó, eu indico bastante. Eu gosto e não gosto daqui, né? Porque esse fio maledito, o que atrapalhou a gente aqui é a pandemia, mais uma vez. A É, gente você não não pode teve a sair. chance ainda, né? A gente não pode sair. A gente fala aqui de lockdown, né? Eu estava vendo agora os noticiários do Brasil aqui. O lockdown, ele é diferente. Aqui a gente faz um lockdown de verdade, né? Aqui as pessoas não... Elas têm as mesmas pessoas que não seguem, tem os bananas que não acreditam em vacina, tem tudo aquele tipo de coisa, né? Mas eu vejo que as pessoas não ficam... uma vez dada a ordem, eles reclamam, eles choram, mas eles seguem, sabe? Isso é importante. Isso é Sim. isso cria uma disciplina, é uma disciplina diferente. Aí eles não ficam duvidando muito das coisas, né? Tem um pronunciamento, eu acho interessante, o pronunciamento do primeiro-ministro. Toda vez que tem, as pessoas prestam atenção. Não fica batendo panela, não fica atrapalhando o cara lá, não. Ele fala, aí um ou outro reclama tal, e fala assim: então tá bom, vamos seguir. Né? Vamos seguir que deve. Se a maioria votou e pôs ele lá, então ele deve tá fazendo o que a maioria precisa, né? É. É que aí a gente já entra por uma linha muito, né, tênue, assim, da questão de como foi a votação, o que que as pessoas pensam e tudo mais. E aí, essa conversa vai ser muito mais do que 4 horas se a gente for por esse caminho. Exato. Então, Com mas certeza, com deixa eu te certeza. perguntar uma coisa aqui. Vamos voltar aqui no seu processo rapidamente. Então, Sim. você estava falando que você já trabalhava na empresa, você fez essa transição, mas precisou do visto de trabalho, tudo. E você comentou aí da esposa, né? E a sua esposa hoje, ela ainda não tem cidadania europeia, certo? Não, ela não tem. Então, quando você conseguiu o seu visto, automaticamente isso também já beneficiou a sua esposa? Como que funcionou esse processo? Conta pra gente, pra quem aí tá querendo vir, é casado, só pra entender um pouquinho. O... Não tem relação, porque, ó, se ela está falando de visto, está falando de um visto italiano, né? Para ter um visto italiano. A Inglaterra saiu da União Europeia, né? Então não tem Sim, mais, então não tem essa relação. Então, se amanhã o meu visto ele é assim, amarrado mesmo à empresa. Ou como eu tenho esse o processo todo certinho, foi feito todo pela empresa, o meu visto ele está amarrado ao trabalho da empresa. Eu não posso trabalhar para outra empresa, né? Eu não sim. posso ter um outro serviço bico, alguma coisa assim, um segundo serviço. Não posso. Mas a minha esposa ela recebe direito. Ele tem umas aplicações. Ela também Aplica pra tem família, então. aplica para a família. Assim, o visto dela, ela tem direito a trabalhar aqui. Ela pode trabalhar, vai trabalhar legalmente, vai ter como se fosse um CPF aqui, né? Então vai ter o CPF, vai recolher imposto, vai ter todos os benefícios, tudo certinho pelo governo. Nós somos aqui somos cidadãos residentes, vamos dizer assim. Sim. Nós não somos cidadãos permanentes, porque para ser permanente eu preciso ficar 5 anos aqui. Então a regra seria, eu fico 5 anos, depois disso eu tenho que aplicar uma nova prova, um novo processo, né? E aí sim eu pego esse visto de residência permanente e aí eu desamarro, não fico mais amarrado à empresa. É Não bem fica. similar com aqui da Irlanda, então. É parecido? Sim. E você, quando você falou que você mandou essas documentações, você precisou traduzir os seus documentos, mas em algum momento você precisou se cadastrar em algum órgão de engenheiros aí da Inglaterra, ou não? Só comprovando que você tinha as suas certificações, diplomas e as conclusões dos cursos lá,
isso já foi suficiente para poder liberar para o visto? Sim, para mim foi suficiente. Eu não precisei. Como eu fui uma transferência, né? Tanto uma matrícula, essas informações cadastrais da empresa continuaram as mesmas, eu não precisei, não. Eu não tenho certeza se você tiver aplicando uma vaga diretamente aqui sem ter essa relação, se é preciso, viu? Mas eu mandei, indiferente de toda a documentação, eles pedem sim o certificado do seu curso de graduação, né? Que a minha vaga ela precisa, porque muitos clientes eles pedem, eles querem saber, né? Se você é um engenheiro ali da empresa, então eles pedem essa sua documentação e comprovação de treinamento. Então também você tem que ter comprovação de treinamento. Então eu cheguei a mandar, muitos já estavam no sistema, né? Então já estavam traduzidos e todos, mas alguns eu peguei e mandei para essa empresa, que é uma empresa terceira que cuidou dessa parte do visto. Legal. E desde que você começou a trabalhar, você fez algum curso extra por aí que a empresa exigiu, a sua função precisou, ou não? Para nossa área aqui, sim, eu tenho os cursos de radioproteção. Então, eu já tinha feito o curso de radioproteção. Isso é mandatório, isso é exigência. Então, sim, eu fiz. Eu fiz na fábrica, então eu tenho a certificação lá pela fábrica. E todos os equipamentos que a gente mexe, né, que a gente é responsável aqui, eu tenho um treinamento formal deles. Então, com o treinamento formal, sim, aí eu posso estar atuando nos equipamentos. Entendi. Muito legal. Muito bem, gente, que orgulho desse meu amigo. Ele já trabalhou com eletrônica de potência, já? Foi o Megawatts Engenharia que perguntou. Não, meu amigo, infelizmente não. Nossa área, ela, apesar de ter os geradores de alta tensão, ele tem um cascade interno, então ele sempre é alimentado por 220, 240, no máximo um trifásico aí. E não, nada de potência não. O que seria isso? Você sabe explicar? Que eu não sei. Melhor o meu amigo perguntar aí o que ele tá se referindo. Não sei se ele está falando alta voltagem, transformador, inversor. Eu acredito que ele esteja falando dessa área. E se for, aí é um outro business, né? Um outro negócio da nossa empresa. Talvez ele esteja falando lá de transformador, de usina térmica, eólica, né? E aí é uma outra linha. Existe um outro Outra linha. negócio. Entendi. Exato. Eu não participo, não tá na minha área, né? Todas essas máquinas nossas, elas têm contato, né? Eu preciso ter contato, eu preciso mexer na máquina. Ela tem joystick, ela tem teclado, tem monitor, tem todo um controle ali de homem-máquina. Gente, usa luva. Eu uso luva. Chego lá, eu tenho uns sprayzinhos, assim, comprei uns sprayzinhos com álcool. Eu jogo álcool na máquina, limpo lá primeiro. Não vai fazer de boa, não faz... É só umas coisas novas que precisam ser adaptadas à nossa rotina. Exatamente, é só a gente se adaptar. É difícil quebrar, né? É difícil quebrar, mas depois fica tão simples, tão O bacana. Eduardo tá perguntando qual foi o cliente mais curioso que você teve. Nossa, muito boa essa pergunta. Um cliente curioso. Tem clientes curiosos, assim. Não sei se mais algum amigo meu que já esteve lá. Nós instalamos um equipamento de tomografia essa tomografia computadorizada de nanômetros, né, de tubos de nanômetros, no Museu de Zoologia. Então, o que o Museu de Zoologia vai avaliar é planta, eles avaliam bicho, animal, vespa. E eu fiquei impressionado uma vez que a gente estava instalando a máquina, e como a sala era nova, era um lugar afastado, meio um jardim assim da faculdade, né? Porque essas faculdades são bem velhas, tudo meio acabado, assim, tudo meio caído, né? Aí você acredita que passou uma barata? Uma barata, assim, ele pisou na barata, só que essa pessoa, ele era o dono da máquina, quem comprou, quem financiou ali a máquina, e ele era PhD de alguma coisa lá de botânica, dessa parte de zoologia aí, não sei, não me lembro. E ele falou, nossa, podemos testar para ver como funciona aqui essa máquina? Vamos pegar a barata. Eu falei, a barata? Vamos pegar a barata, vamos pôr a barata.
vamos pôr a barata. E aí a gente preparou a barata ali, colocou ela, tal, colocou no raio-x. Eu acho que essa tomografia deve ter demorado umas 3 horas para fazer, né? Que ela tem uma alta resolução. Aí depois, quando reconstruiu, quando viu a imagem, nossa, pensa esse médico, esse professor, né? Esse doutor, ele quase chorou cerebral, como dizia um professor meu. Que ele começou a explicar assim, olha como que é, olha esse bicho, que coisa fantástica. E eu vendo a barata lá, né? Vendo a barata, assim, falei, isso é uma barata. Mas assim, a vista que ele tem da coisa, né? Sim. E aí exemplifica bem aquilo que eu estava falando. A gente não tem a vista, a gente não está vendo por essa perspectiva. Então, Sim. na perspectiva dele, quando ele me mostrou a barata, que eu olhei também, eu falei, uau, que bicho interessante. Aí ele falou, tá vendo isso aqui, ó, tá vendo essas ramificações, tá vendo isso aqui é tudo músculo. Por isso que você pisa na barata, ela continua andando, ela ainda tá viva. Aí ele, nossa, olha isso, que coisa fantástica. Porque ele conhecia por microscópio, então ele conseguia ver a coisa por fora, a casca. Então naquele dia ele viu por dentro. Por dentro. Claro, ele já é conhecedor, tal, então ele tinha visto isso de outros artigos, de outros trabalhos. Sim. Quando ele viu aquilo na frente dele, ele falou, olha isso, que coisa fantástica. E eu me lembro do detalhe da antena. Aí depois eu também pensei, falei, nossa, faz todo sentido. Porque quando a gente olha a anteninha da barata, ela parece um monte de copinho descartável. Sabe quando você coloca um monte de copo descartável assim? Então fica aqueles círculozinhos, né? Aí eu olhei e falei, é mesmo, meu? Olha, por isso que esse bicho é forte desse jeito. Porque aí ele me explicando que, pô, a barata tem, sei lá, vamos dizer que ela tem uns 5 centímetros. A antena dela tem mais... Ela é maior que até o corpo dela, em alguns casos, né? Então vamos dizer que ela tem mais de 5 centímetros. Agora, como é que ela vira a antena daquele jeito, né? Ela vai para cá, vai para lá, assim, tão rápido, e aquele sensoriamento. Aí ele me mostrou, falou, olha, tá vendo isso aqui, ó? Por causa disso, ó, esse músculo, isso aqui que a gente está procurando, isso que tem na natureza. Porque aí você imagina, depois eu fiquei imaginando, fazendo a minha associação, né? Falei, é mesmo, né? Se eu pegar uma vara, assim, um bambu, se você pegar ele na pontinha, você consegue virar ele assim, né? Você não consegue. É muito difícil. É duro, né? Pesado. Eu falei, mas como é que esse bicho faz isso, né? Aí depois disso, eu falei, olha que inusitado, que coisa curiosa, né? Sim. E daí pra frente foi um monte de coisas. Aí eu lembro que eles fizeram também Edu, eles fizeram também um bico de um tucano. Pensa que coisa fantástica. Você fala, ele voa desemboçado, né? O tucano não voa bonito. Ele dá aquelas batidas assim plana, aí dá aquele monte de batida e plana. Aí vai o estudioso me explicar. Ele falou, tá vendo isso aqui? Olha que fantástico. Tinha um monte de veias assim por dentro do nariz dele, assim, né? Do bico dele. E aí tem dois de cada lado, tem umas câmaras de ar e uma na frente, que aquelas câmaras é que fazem o equilíbrio. Por isso que ele consegue equilibrar assim com o bico para frente. E eu olhando aqui, eu falei, caramba, não tem nada a ver com o meu. Não tinha a menor ideia do negócio desse. Nem paramos para pensar na vida, né? Não é uma coisa que a gente para para observar. Nada. Então, assim, olha, pensa, olha como abre o nicho, né? Como abre, como tem coisa bacana. Você fala, olha, você saiu ali, você foi da indústria eletrônica, trabalhando com um portão na Santa Efigênia, aí agora, poxa, você está numa área médica, aí você tratando com médicos, né, com um nível de pessoas muito melhores também, aí amanhã você está trabalhando com professores, com mestres, doutores, aí hoje, ó, centro de pesquisa, Inglaterra, você está uma empresa de carro de Fórmula 1 que eles desenvolvem um monte de coisa para depois ir para os nossos carros de rua, né? Sim. Então, olha que bacana. É muito legal. Isso aí foi uma curiosidade. Coisa, né? Quantas portas. Essa foi uma das dois casos que eu lembrei, mas tem um monte, assim. É muito legal. E aí, o Eduardo também está perguntando se você sentiu algum preconceito em algum lugar. Olha, preconceito não, eu nunca tive preconceito, graças a Deus, viu? Nenhum. Até eu tenho uma vista diferente, né? Eu acho que a gente costuma imaginar que, brasileiro, né? Sei lá, brasileiro e tal. Olha, mas pelo contrário, sempre que eu me identifico, que eu converso com as pessoas, que eu falo que eu sou brasileiro, as pessoas ficam contentes.
Hoje ele era um sargento aqui da Força, da Royal Force. E ele me perguntou assim, seu acento é diferente. Aí quando eu falei pra ele, não, acento é diferente, não, ele é ruim, né? Você quer dizer? Aí eu falei, não, é que não sei o quê. Ele falou, ah, não, porque eu sou americano, né? Então meu acento é diferente daqui. Aí eu, tipo, pensei assim, americano, britânico, não tô entendendo nada, não entendi nenhum dos dois, né? Ia ser a mesma Aham. coisa. Mas quando para ele eu falei, não, eu sou brasileiro. Nossa, ele falou, oh, você é brasileiro? Pô, que legal. O que que você tá fazendo aqui? É sempre essa pergunta, né? É sempre o que você está fazendo aqui. E eu falei, nossa, eu vim porque é uma oportunidade é bacana estar aqui, é uma oportunidade nova, é diferente. Isso a gente não tem lá no meu país. É lá as coisas são diferentes, né? São diferentes. Você tem sim, mas num volume, num acesso muito diferente, né? Sim, A forma como você tem contato com as coisas aqui são muito diferentes, né? Vamos dizer diferentes, não são nem melhores e nem piores, são diferentes. exato. Exatamente. Reginaldo Freitas dizendo: Juninho, saudades, profissional exemplar, parabéns. Esse é meu amigo Nardinho, grande Nardinho, que bom. Obrigado por você estar fazendo parte aí, meu amigo. Bom, bom demais. Gufaver Zero. Gufavero, não sei. Mas ele tá dizendo que você é o cara, gente fina demais. Ah, Sucesso, parceiro. esse é meu parceiraço. Obrigado, Guto. Nossa, que bom, que legal que você está participando, cara. Obrigado. Aliás, aí, ó, nada como ter também bons amigos, bom parceiro, ter um bom relacionamento, que isso eu acho que é a base. Você pode nem saber tudo, que eu também não sei, então quando eu sei, são os caras que eu ligo. Gustavo, hoje eu liguei pro Gustavo. Falei, ô Guto, eu precisava de ver uma informação da máquina, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aí, mais um amigo participando. Obrigado, Guto. Obrigado mesmo, cara. Networking é tudo, né? Networking é tudo. Quando você acha que a gente sabe as coisas aqui, eu sei assim, ó. Tá sempre na minha cabeça do tipo, puta, já vi isso uma vez, agora eu não sei resolver não, mas quem é que tava comigo? Ah, tal pessoa. É pra ela que eu ligo. E aí a gente troca essa figurinha, né? Sim. Troca informação, fala, ah, é isso que você fez, isso que você faz, então vamos. E eu tenho excelentes contatos, excelentes amigos. Ó, o Chesma, meu amigo, converso com ele quase todo dia. Denilson, conversei hoje também, me ajudou. Guguto, Mantova, tem um monte. William, nossa, tem um monte. Eu não posso nem. Se eu falar o nome e esquecer alguém, é pecado da minha parte. Eu tenho Para você passar, dar um conselho essencial que você acha que todo profissional deve ter ao aplicar para um trabalho no exterior. um conselho essencial de um profissional. A primeira coisa é que você tem que ter confiança no que você está fazendo. Né? Com certeza, você tem que ter confiança, você tem que estar treinado, você tem que estar capacitado e fazer as coisas com segurança. Eu acho que tem as coisas por segurança. Se você, primeiro, lógico, se você se machucar e perder um dedo, já você vai estar comprometido ali para sempre, né? Mas se você trabalhar com segurança, trabalhar com os cuidados, seguindo o procedimento, né, eu acho isso muito importante no nosso serviço aqui, ó. Se eu imaginar, voltando para o meu, eu lido com radiação, então é um ambiente controlado. Eu estou num ambiente controlado, né? Então a grande maioria dos nossos equipamentos aqui são cabines de raio-x. Então o raio-x está lá dentro. Toda vez que eu apertar o botão, ele só vai funcionar se a porta estiver fechada, né? Se todos os sistemas de segurança estiverem atuando e se não houver nenhuma outra falha que não seja contida ali pela máquina. Então, siga um procedimento, não bypassa. Eu, como engenheiro da máquina, eu quero ganhar tempo, eu vou terminar rapidinho, eu vou embora para casa, quero chegar mais cedo. Você tem como bypassar as coisas, porque você conhece o sistema. Mas, olha, esse é um conselho, não façam isso. Tá? Não façam isso. Se a gente bypassa um sistema que se machuca, ou acontece alguma coisa, ou expõe alguma pessoa, né? No meu caso é radiação. Então, assim, e se eu bypasso alguma coisa, esqueço de voltar, machuca uma pessoa, algumas coisas de radiação é uma coisa que você não sente,
né? Uma coisa que, se você for exposto à radiação, né, dependendo da quantidade, você não vai sentir nada, não vai acontecer nada ali no momento, não vai acontecer nada. E para o futuro, como é que você vai ficar na consciência, né? Então, Sim. assim, eu acho que isso é o essencial. Faça tudo, siga o procedimento, siga a segurança, não bypassa nada, né? Tenha responsabilidade no seu trabalho. Eu acho que isso sempre o mais importante. Sem dúvida. E aproveitando até que você está falando disso, tem uma pergunta aqui da Gobi Jaqueline, mas está entre parênteses Denis, então deve ser algum amigo seu. Ele está perguntando se tem muita gambiarra nas máquinas dos clientes por aqui, se você pegou Ah, muita gambiarra. esse aí, meu grande amigo também. Aliás, o único amigo brasileiro, Denis e Jaqueline, o único casal que nos visitaram aqui no Reino Unido. Nem a minha amiga aí, ó, que mora um, um canalzinho aqui perto, não veio ainda aqui. Mas eles vieram, ficaram aqui, meus amigos. Olha, gambiarra tem em todo lugar. Tem sim, já Se vi. tem ser humano, tem gambiarra, é tipo consequência, né? O gambiarrento sempre tem, meu. E não é porque ele é BR, não, né? Que a gente fala que BR tem que ser Não. avaliado. Não, não é não. Tem sim, eu já vi algumas aqui. Mas é o que eu acabei de falar atrás, ó. Essa é a nossa função. Se eu chegar numa máquina e tiver alguma coisa errada, gambiarra, bypassado, o que seja que está em não conformidade, que aquilo não foi feito pela fábrica, né? Que aquilo não está homologado, certificado, ó, crau, corta. Cortam. Acontece sim. Não acho que é porque a Inglaterra. Eu não sei, né? A gente tem aquela visão. Eu também tinha durante um tempo atrás. Para o país lá, primeiro mundo, né? Aquelas coisas. Mas tá cheio de gambiarrento aqui sim, viu? Se tem ser humano, tem gambiarra, gente, em todas as áreas, tá? Engenharia civil também é assim. Então, Tem muito aí para você? sempre tem, né? Não tem jeito. Ó, tá perguntando outra coisa. Se você teve dificuldade de adaptação alimentar no Reino Unido. É lógico, é lógico. Vem comer fish and chips aqui todos os dias para você ver se se aguenta. Ou comida ruim, gente. É muito ruim. Isso é mais uma coisa, assim. É mais uma parte do desafio de adaptação. Né? Isso aconteceu comigo, com a Marta. Graças a Deus, minha esposinha veio aqui. Trouxe ela para vir cozinhar para mim aqui. Então eu tô super bem, tô bem tranquilo agora. Falando isso, com ela do lado, vai apanhar daqui 5 minutos. Vocês vão ver Tá só. lá embaixo, ela vai reclamar comigo, eu tenho certeza. Derualdo, aí na Inglaterra, você também vai em fábricas de cimento? Não, eu não vou em fábricas de cimento. A fábrica de cimento, ela usa raio-x, mas normalmente é espectrômetro de raio-x, porque no cimento, né, como a gente tem um monte de qualidade de cimento, existe máquina de raio-x sim, mas ela avalia ali, eu esqueci agora o nome, o termo técnico dele, mas é para saber se você tem cálcio, enxofre, calcário, o que você tem na quantidade. Não é a minha área, não. E tem muita fábrica de cimento aqui, viu? Muita, muita, Ah, é? muita, 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 muita. Na outra região que a gente vai ali, tem umas minas enormes, assim. Aqueles também destrói, tá? Eles vendem bastante a ideia de ser verde, mas eles destroem bastante coisa aqui. Sim. E vamos para a última pergunta aqui da Ana, que ela está perguntando de qual foi a maior dificuldade que você enfrenta ou enfrentou desde que você mudou aí para Inglaterra? Tirando o lockdown, você já reclamou o suficiente do lockdown por hoje. É verdade. Aliás, eu falei que o lockdown ainda está aqui, que começou lá no Natal, Ano Novo, e até hoje não voltou. Então, Aqui continua. também. Então, beleza. Aninha, ó, dificuldade. Eu acho que a dificuldade cultural é muito grande. Porque as pessoas não são calorosas aqui, elas não são gente boa ao primeiro. Elas não são gente boa ao primeiro contato. Elas Não, é que a gente está acostumado com a nossa cultura, né? De tipo, e aí, não sei o quê. Acha que todo mundo é best friend desde o primeiro segundo. Eles são mais reservados. tem uns chatão também, né? Tem uns bem chatão, assim. Tem bastante reservado. Mas eu acho que essa é a nossa maior dificuldade até hoje. É, só um vizinho nosso aqui que é bacana, que ele conversa pela cerca assim, com a gente, então a gente conversa ali, mas faz dias que a gente não vê. É,
é essa questão cultural mesmo. As pessoas são É eu que interagir no meio de um lockdown tá sendo mais difícil ainda, né? nesse momento é até difícil da gente falar, né? Eu como lido com indústria, o pessoal de indústria é gente boa, esse pessoal de campo, eles são se envolvem, eles conversam, eles são de boa, né? Então, eu preciso de mais tempo para te dizer em relação à cultura. Mas, ó, alimentação, Pós-lockdown a gente vai saber. pós-lockdown. Mas a alimentação, com certeza, a gente não comi no McDonald's, estou vendo o Fagner falando, comi 4 meses no McDonald's. Não, porque não aguento mais, já está aqui, ó, eu sinto o cheiro, o negócio vem na boca, então não aguento mais. O Du tá perguntando situação de segurança, morador de rua, lavador de para-brisa. Gente, aqui é um pouco diferente. Ó, não tem limpador de para-brisa agora, porque é frio. O limpador de para-brisa, se ele ficar lá fora, ele morre de frio. Então ele não fica. Mas tem sim, tem sim. Eu vi bastante coisa aqui. Não é a proporção, de novo, é uma proporção diferente. Não a gente compara laranja com banana. Um país de 200 milhões com um país de 50 milhões, 60 milhões, as proporções são muito distintas. Estava falando de. As coisas eles valorizam. Uma pessoa foi assassinada ali. Eles falam desse tema a semana inteira, porque é incomum, né? É um volume menor. Não tem como Mas a comparar, gente né? está falando de um. Exatamente, é o que você falou da proporção, né? A gente está comparando um país que é uma cidade do Brasil, né? Então, é muito difícil de falar. Eu acho que talvez em porcentagem, não seja tão diferente. Aqui é um pouco mais tranquilo, né? As agressões são diferentes das que a gente ouve do Brasil e tal. Mas tem, aqui na Irlanda, pelo menos, tem briga de gangue, tem umas coisas meio pesadas também. Então, Inclusive, ó, o nosso amigo Denis que perguntou, quando ele veio para a Inglaterra, ele já até sabe, ele vai com certeza deve estar morrendo de rir agora, porque eu levei ele no centro de Leicester e a gente tava, ó, que bonita, que cidade legal, né? De repente uma gritaria assim, um cara correndo com uma moto assim, aí alguém gritou, ele tá roubando a moto, ele tá roubando a moto. Então, teve um assalto, assim, um roubo de moto na nossa frente, e aí todo mundo ligando, tentando correr, ligar para a polícia. E aí a gente viu uma viatura da polícia e a gente correu até a viatura, assim, né? Parei o carro do lado. Aí o Denis, que estava no banco de trás, ele gritou pro policial: two guys in a bicycle. Aí o policial olhou assim, não sabia. Gritaria. Então, assim, gente, aconteceu um assalto, um roubo de moto, né? na Não foi aquele assalto cinematográfico do Brasil que chega o cara com uma arma e tal. Ele roubou a moto estacionada, mas ele roubou, né? E a gente ouve muito aqui, o pessoal dos outros grupos mandam pra gente, olha, roubaram minha moto, cuidado, essa área aqui é violenta. Então, sim, não pode achar que a gente está vacinado com essas coisas, né? A gente não deixa nada perdido, desatento, sem. Não dá mas para é fazer. sempre mantendo essa Precaução, precaução, né? precaução, tem que ter em todo lugar, todo lugar. E seja em cliente também, tá? Tem clientes mesmo, tem muita orientação, assim, cuidado com o telefone. Telefone é um negócio que eu não sei. É muito simples, acho que o comércio é muito fácil, isso gira muito simples, né? Então isso aqui, ó, deu mole, perde mesmo, gente. Sim. Perde mesmo. Aqui eu tava no final do ano retrasado, 2019. Eu tava indo pra festa de confraternização da empresa, e aí eu fui pegar o ônibus, porque como eu ia pra festa, eu ia beber, não ia dirigir. Aí eu fui pro ponto, e eu estava olhando o endereço. Eu estava com o celular na minha mão, passou um menino de bike, puxou o celular e levou embora. É sério. Aí eu não tinha nem o endereço pra ir pra festa, fiquei sem celular. E pior, né, que hoje em dia a gente não sabe mais o número de telefone de ninguém, né? Ah, não sabe. Eu não sei o celular da Marta. Se eu precisar ligar para ela, eu não sei. Eu só sabia o do meu chefe naquele dia. Porque eu preencho muito documento e eu coloco o número do telefone dele. Então eu só sabia por causa disso. Então eu fui para a estação de polícia e aí eu liguei pro meu chefe, porque eu não sabia mais para quem ligar. Eu falei, eu não tenho agenda para poder ligar para alguém. É, Então, assim, acontece. É acontece. horrível e acontece. É. Acontece sim. Acontece. Ó, então assim, eu gostaria de deixar todo mundo que está ouvindo, pessoal, invistam sim, de olho nas oportunidades, vejam aí, ó, a atualização do LinkedIn é importante,
Contato, networking, óbvio, é o mais importante. Façam sim, tentem expandir aí a sua rede de relacionamento, faz contato e joga, cai pra Segue o dentro. canal aqui, ó. Vem fazer parte da comunidade dos Eu Engineers, que a gente está aqui para fazer exatamente isso, né? Trazer aí, ó, os engenheiros que se deram bem pela Europa, que estão trabalhando, para trazer um pouquinho de orientação. Isso aí, tá LinkedIn, conectando todo mundo, né, Bi? Todo mundo. essa é a ideia. Mas Derô, muito obrigada. foi um prazer, muito obrigado. Desculpa que a gente não conseguiu fazer isso antes. Tá tudo em ordem. Espero te ver, espero revê-la aí o quanto antes possível. E se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente, né, tratou de vários assuntos, e se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, uma recomendação ó, que eu dou, que com certeza é tiro para a Inglaterra. Tiro certo, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer informação seja relacionada a estudar, trabalhar, qualquer coisa que seja, acesse o site do governo do UK, gov.co.uk, o site oficial, tá? É um site muito simples de acessar, ele é muito intuitivo, ele não é aquele site chato, cheio de propaganda, não tem, é muito fácil. Por exemplo, eu quero saber informação da carteira de motorista. Posso dirigir no Reino Unido com a carteira do Brasil? Gente, procura informação lá. É muito simples, está muito certinho. Tem até uns tutoriais do tipo: qual que é a sua nacionalidade? Quanto tempo você tá? Que tipo é a sua carteira? Ela é europeia? Ela é internacional? Você responde aquelas perguntinhas, ele te devolve um pop-up com a resposta. Pode ou não pode? Né? Então, E assim, aí, pode ou não pode? aqui Já pode usar a carteira do Brasil por um ano. Um ano. olha, A partir da entrada aqui, você pode usar a carteira brasileira, inclusive. Não precisa ser a internacional, não. Tem que ser a brasileira mesmo. É aceita. pelo Né? primeiro ano, então, você tá liberado. Pelo primeiro ano tá. Então depois. E aí, ó, depois passa todo o processo. Tá tudo certinho lá no site, assim, linha por linha, tudo muito, muito explicativo. Então, tem dúvida, quer saber se a sua função lá é essencial, porque aqui eles fazem aquela ajuda, né? Facilita se você tiver na lista das profissões essenciais. Tá lá no site do governo também. Dá uma baixada, uma procurada lá, porque é o oficial, é a fonte correta. Tá? Eu Vou deixar participo. também, então, depois o site aqui nos comentários desse nosso bate-papo, para quem quiser poder acessar. Por favor. Derô, gratidão mais uma vez. Muito obrigada pela história incrível. Parabéns, muito sucesso, muitas coisas boas, que apareçam ainda muito mais oportunidades incríveis na sua vida, sempre. Você sabe que eu estou sempre na sua torcida, né? Você sabe que eu estou na sua torcida, eu estou na primeira fila do seu sucesso, certo? Se tiver o seu sucesso, tiver que levantar a plaquinha, ó, eu tô na plaquinha do 10 aqui. A plaquinha vai estar, conheça essa louca, que eu tô ligada. Essa é do meu time, ó, coloca aqui, ó. Sim, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo canal aí, boa sorte, tá bom? Sucesso, e o que se precisar de alguma coisa, por favor, fica à vontade. Pode deixar. Gente, muito obrigada a todos que ficaram até aqui agora. Tenha uma ótima noite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Tchau, tchau. meus amigos. Um abraço. Tchau. Obrigado, Vi.